E aí, pessoal, tudo bem? No módulo de hoje, nós vamos estudar as reações inorgânicas. E depois a gente vai fazer o balanceamento de reações maiores, reações por oxirredução, tá? Então vamos lá. Reações inorgânicas, a gente aprendeu as funções, estudamos as funções ácido, base, sal e óxido, e agora a gente vai fazer reações entre essas funções, né? As reações entre esses compostos, tá? As reações inorgânicas, eu decidi fazer aqui um início apresentando os tipos de reações inorgânicas para vocês e logo em seguida nós vamos dar exemplos de reações para a gente conseguir aprender a fazê-las, né? As reações inorgânicas são basicamente de 4 tipos. Reações de dupla troca. As reações de dupla troca são aquelas reações em que acontece isso aqui, ó. Vê se vocês entendem, mesmo sem substâncias, só na forma literal aqui. Olha, nós temos duas substâncias compostas, então vai acontecer o seguinte, ó. Elas vão se dissociar ou ionizar, depende da situação, né? De ser um composto iônico ou molecular. Olha só, digamos, ó, ao dissociar A mais B menos, C mais D menos, tá? São duas substâncias compostas. E aí vai acontecer uma troca, só que é uma troca dupla. O positivo de um pega o negativo do outro e vice-versa. Então, por isso que é dupla troca. Então, olha o que vai acontecer. O A mais vai pegar quem? O D menos. E o C mais vai pegar quem? O B menos. Então, isso é uma chamada reação de dupla troca. Ocorre uma troca dupla dos íons formados aqui nos compostos iniciais, formando dois novos compostos finais. Quero dizer para vocês que as reações de dupla troca são as mais famosas, as que mais aparecem em exercícios, em provas, e essas a gente não pode deixar de saber, tá? Mas eu vou continuar fazendo essa apresentação inicial, continuem atentos aqui. O segundo tipo de reação são as reações de simples troca. Olha como é que elas são diferentes, ligeiramente diferentes da de cima. No caso das simples trocas, nós temos uma substância simples reagindo com uma substância composta. Observe a diferença, tá? A substância composta se dissocia ou se ioniza, vamos aqui imaginar B mais e C menos, e a substância simples substitui apenas um deles, ou o B ou o C, tá certo? Por isso que é simples troca, é uma troca só, tá bom? Então, por exemplo, vamos substituir o B. Então, o A vai tomar lugar do B e fica acompanhado do C, e o B passa a ficar sozinho, tá certo? Não deixa de ser uma troca, A substituiu o B, tá? E o B ficou sozinho, só que é uma troca só. Então veja bem a diferença das duas primeiras reações que a gente vai estudar, que a gente só está colocando aqui para ficar mais didático, tá? Terceiro tipo de reação que a gente vai estudar, reações de decomposição. A reação de decomposição, o nome já diz, decomposição, não esqueça disso, acontece sempre quando apenas uma substância é o reagente, e tem que ser uma substância composta, ela se decompõe, ela se desdobra em dois ou mais produtos. No caso, então, ó, uma substância AB se decompõe em duas substâncias, A e B. Tá? Então, toda decomposição tem que ter apenas uma substância no reagente, e ele se decompõe produzindo dois ou mais produtos. E para terminar essa nossa apresentação, temos as reações de síntese. O nome já diz síntese. Sintetizar alguém, ela é simplesmente o inverso da decomposição. Então, a síntese acontece quando dois ou mais reagentes se juntam, por isso chamados também de adição, para produzir um único produto. Quem conhece decomposição, conhece síntese. Tá bom? É o inverso, é o contrário. Então, o que eu fiz aqui? Eu só mostrei para vocês como acontecem as reações inorgânicas mais importantes. Vocês viram que eu não botei substância nenhuma. Agora a gente vai fazer uma de cada vez, colocando substâncias, lembrando nomenclatura. Vamos tentar fazer, além da aula, um pouquinho de revisão de nomenclatura de sais, de ácidos, de bases, sem perder muito tempo, mas é sempre bom a gente revisar um pouquinho, tá?